Bom, galera, então bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal Física de Todos. Meu nome é Augustus, professor de Física. Vamos lá, galera. O lance hoje, né, é a gente vê um assunto interessante na mecânica, que são os movimentos compostos, beleza? São movimentos aí, ó, né, que nós vamos precisar analisar sobre a ótica dos vetores, né? Vetores, um assunto importante. Se você não viu ainda, nesse mesmo canal nós temos lá um vídeo com o assunto vetores. Então, para esse vídeo aqui, vai lá, confira vetores, né? E depois a gente volta aqui para esse vídeo de movimentos compostos, beleza? Bom, então tá, já que você já viu o vídeo de vetores, bora lá. Movimentos compostos. Qual a ideia? A ideia aqui é a seguinte, meus caros. Quando nós tivermos dois vetores, mas dois vetores que fazem um ângulo de 90 graus, dois vetores perpendiculares, isso quer dizer que eles vão coordenar movimentos que são completamente independentes entre si. Beleza? Então, dois vetores perpendiculares, eles coordenam movimentos independentes. No entanto, esses movimentos, eles, embora sejam independentes, eles podem acontecer ao mesmo tempo. São movimentos simultâneos. E isso é interessante, né? Porque essa independência de movimentos combinada com a simultaneidade dos movimentos vai levar a nossa análise mecânica a ficar mais sofisticada, né? E isso é bom para a gente. Nós vamos dar conta de compreender e explicar movimentos cada vez mais complexos e mais completos. Por isso mesmo, entendeu? Né? Então, vamos começar nesse nosso vídeo aqui, né? Nós vamos analisar quatro casos importantes de movimentos que são independentes entre si, mas simultâneos, ou seja, movimentos compostos. Bora lá? Aí, ó, o primeiro movimento. Eu posso chamar esse probleminha aqui, um nome, na verdade, bem próprio, né? Travessia do rio. Né? Imagine o seguinte, imagine um barco colocado perpendicularmente às margens, né, de um rio. E esse barco tenta sair de uma margem e chegar a outra. Né? Enquanto o barco faz ou tenta fazer essa travessia, a correnteza do rio está lá agindo, o rio está lá correndo, e nós vamos ter aqui dois probleminhas. Né? De um lado, o barco, ou com um motor, ou então uma pessoa remando, esse barco vai ter uma velocidade, né, perpendicular à margem do rio, ou às margens, né, do rio, e enquanto isso, a própria correnteza, né, do rio vai estar agindo no barco. Então, nós temos aqui, bem dizer, dois movimentos, dois MRUs, considerando, tá, que as velocidades são constantes. Ou seja, tanto o barco, ou seja, uma pessoa remando ou com motor, né, mantém sua velocidade constante, assim como a correnteza também vai manter seu ritmo, né, sua velocidade constante. Então, esses dois movimentos são dois MRUs, e eles acontecem na mesma hora. Né? Então, enquanto o barco avança rumo a outra margem, ele vai sendo levado pela correnteza rio abaixo. Olha que interessante. A correnteza vai levando o barco e o remador, a remadora, vai fazendo o barco chegar, né, cada vez mais na outra margem. Dois movimentos simultâneos. Né? Então, essa é a cena. Ó. Imagina lá a remadora, lá, a menina está lá remando lá o seu barquinho, está lá, beleza. Graças ao seu remo, o barco vai avançar, vai para outra margem. Mas o rio não deixa de agir só porque você está remando, não, meu filho. Né? Então, enquanto você está remando, o rio vai lá te empurrando. O rio te empurra e você vai remando. O rio te empurra, você vai remando. O rio te empurra e você vai remando. Os dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. Esse é um primeiro exemplo, né, de movimento composto. Beleza? Tá, então essa é a ideia. Mas como é que você trabalha com esse problema, vamos dizer assim, numericamente? Vamos ilustrar isso aqui com um exemplo.
Ok? Então imagine o seguinte, ó, a seguinte cena, é uma questão da UFMG. Né? Eu adaptei aqui para ficar mais completa a questão. A questão fala o seguinte, ó, um barco tenta atravessar um rio. Esse rio ele tem 1 quilômetro de largura. Beleza? A correnteza do rio segue paralela às margens. E essa correnteza tem uma velocidade de 4 quilômetros por hora. Por outro lado, a velocidade do barco em relação à água é de 3 quilômetros por hora. E essa velocidade é perpendicular às margens. Isso aqui é importante, ó. Chave da resposta. A velocidade é perpendicular às margens. Então, nesse caso, aí vem a questão do vestibular. Podemos afirmar, né, ou pode-se afirmar, que o barco... A questão era de múltipla escolha, tá ok? O barco atravessa o rio em 12 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, né? Ou o barco nunca chega na outra margem, enfim, aí como é que você vai resolver essa questão? Bom, aí parava a questão da federal. Vamos tentar resolver. Se você quiser resolver antes de mim, separa o vídeo aqui. Enquanto separa o vídeo, eu te espero. Pronto, aí você já resolveu. Vamos verificar então como é que seria a resolução. Bom, antes de mais nada, como as velocidades são constantes, tanto a da correnteza quanto a do próprio barco, eu posso dizer que nós temos aqui dois MRUs, dois movimentos retilíneos uniformes. Tá? E segundo o texto, né, a velocidade do barco ela é perpendicular às margens. Então, como os vetores são perpendiculares, eu tenho movimentos independentes. Beleza? Bom, e aí, meu caro, aí, minha cara, presta atenção. Como os movimentos são independentes, você tem o direito, e mais do que o direito, seria uma estratégia importante. Né? Você tem também a prerrogativa de pensar nos dois movimentos de maneira separada. Ou você pensa em um, ou você pensa em outro movimento. Evite misturar os dois. Ou você pensa na pessoa atravessando o rio de uma margem a outra com a velocidade do próprio barco, que o texto falou aqui, ó, que era de quanto? Está no texto. Ó. A velocidade do barco em relação à água é de 3 km por hora. Ou você pensa no outro problema. Qual que seria o outro? O fato do rio levar o barco correnteza abaixo. O rio faz isso com a velocidade de 4 km por hora. Tudo aqui no texto. Ó. Entendeu? Então, 4 km por hora é a velocidade da correnteza, 3 por hora do barco. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Ó. Primeiro ponto, vamos tentar então achar o tempo de travessia, que foi a pergunta inclusive da UFMG, ela perguntou só isso. Quanto tempo o barco, né, leva para chegar na outra margem? Bom, MRU, facinho, tranquilo, estudioso, já sabe. Ó. Distância igual a velocidade vezes tempo. A distância que o barco vai ter que atravessar para chegar na outra margem é a própria largura do rio, ou seja, 1 km. A velocidade com que o barquinho vai fazer essa travessia é a velocidade que está no texto, ó, 3 km por hora. E o tempo que ele vai gastar, vamos ver, aí eu não sei. Então fica distância, 1 km, igual a velocidade. Qual a velocidade? Do barco. Para atravessar o rio, a correnteza não te ajuda em nada. Não é a correnteza que te faz atravessar o rio, a correnteza te leva rio abaixo. Para atravessar o rio, tem que ser a velocidade do próprio barco, senão ele não chega lá não. Então, 3 km por hora vezes tempo. Faz a continha na boa, 1 fica aqui, 3 para lá dividindo, 1 dividido por 3, dá o quê? Resposta, 1/3 de hora. E todo mundo sabe que uma hora tem 60 minutos, logo 1/3 da hora, 1/3 de 60, 20 minutos. Beleza? Então isso aqui seria, né, a pergunta aqui, ó, a resposta seria 20 minutos. O barquinho gasta 20 minutos para atravessar o rio. Letra D. D de dado. Bom, mas aí, vamos fazer agora, vamos continuar o problema. Um segundo momento, segunda parte do problema. Não estava no enunciado original, mas vamos lá. Eu quero saber o seguinte, quanto o barco vai ser levado pela correnteza? O deslocamento rio abaixo, durante esses 20 minutos, ou seja, 1/3 de hora que o barco vai sendo levado pela correnteza, quantos metros ou quantos quilômetros ele vai? Né? Quanto ele vai ser levado rio abaixo? O que você faz? MRU. Beleza, aqui, ó, meu caro. Minha cara. MRU.
Distância igual velocidade vezes tempo. Só que agora, a distância rio abaixo eu não sei. A velocidade com que o barco vai ser levado rio abaixo é a da correnteza. Tá lá, ó, 4 km por hora. Então, vem cá e põe 4. Vezes o tempo. Que tempo que é esse? O tempo da travessia, uai. Aquele 1/3 de hora, né? Os mesmos 20 minutos. Aí, ó. Mas lembre-se, em física a gente não mistura unidades não, tá? Ou você usa minuto ou usa hora. Aqui é bom a gente usar a hora para ficar legal, ficar harmônico. 4 km por hora vezes 1/3 de hora. Faça as contas e vê uma resposta aí, ó. Você vai achar 4 vezes 1/3 dá quanto? 4/3. Uai. Então o barco ele vai ser levado pela correnteza do rio 4/3 de quilômetro, né? Ou seja, mais ou menos 1,33, né? Quilômetros. 1,33 quilômetros que o barco vai ser levado pela correnteza abaixo. Então o barco faz dois movimentos. O barco atravessa o rio, vence o 1 quilômetro de largura e, enquanto isso, o barco vai ser levado pela correnteza. Quanto? 3/4 de quilômetro. Beleza? E aí cabe a terceira pergunta. Qual seria? Qual o deslocamento total desse barco? No total, esse barco foi deslocado quanto? Bom, para a gente achar isso, lembre-se, vetores perpendiculares. Você vai usar o famoso o quê? Teorema de Pitágoras. Fica assim, ó, distância total ao quadrado é igual a 1, aqui é a largura do rio, tá? 1 km ao quadrado, mais, aqui é deslocamento rio abaixo, 3/4 de quilômetro ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 4/3, perdão, ao quadrado dá quanto? Dá 16 nonos. Então fica 1 mais 16 nonos é igual a quanto? 25 nonos. Distância ao quadrado, 25 nonos. A distância total, então, vai ser a raiz quadrada disso. Fácil. Você tira a raiz de 25 nonos dá 5/3 de quilômetro. Olha que legal aqui, ó. Aqui nós temos a ilustração disso aqui, justamente. Nessa ilustração, você tem 1 quilômetro de largura que o barco vai vencer, enquanto isso, os 4/3 de quilômetros rio abaixo, que o barco vai ser levado. Mas qual movimento acontece primeiro? Bom, a resposta é que os dois movimentos são simultâneos. Eles acontecem ao mesmo tempo. Então, o barco não vai só ser levado pela correnteza, nem só atravessar o rio. Ele vai atravessar o rio e ser levado pela correnteza. Ele faz os dois movimentos ao mesmo tempo. Na prática, o barco anda na diagonal. Esse andar diagonal aqui, ó, né? Então, você tem um lance diagonal. Bom, isso no slide anterior. Agora nós temos mais um probleminha. Um movimento chamado de lançamento oblíquo. É mais uma questão para a gente pensar usando movimentos compostos. O que seria o lançamento oblíquo? Oblíquo, lembrando, né, gente, significa inclinado. Aí, ó, igual nesse desenho aqui, ó, nós temos um vetor oblíquo, um vetor inclinado. Quando um objeto ele é atirado de maneira oblíqua, inclinada, né, ele faz um certo ângulo, um ângulo alfa com a direção horizontal. E o que a gente faz em física com um vetor inclinado? Diante de um vetor inclinado, em física, nós fazemos a decomposição vetorial. Decompor um vetor, lembre-se, é quebrar, né, entre aspas, quebrar matematicamente esse vetor em duas componentes. A componente x e a componente y, que são componentes perpendiculares. Opa! Se são perpendiculares, vão lembrar? Eu vou ter dois movimentos simultâneos e independentes. Os movimentos compostos. Aí, ó. Então, sempre que eu tiver, né, um vetor inclinado, eu posso decompor. Decompus o vetor aqui, ó, V0. Eu vou ter V0x, V0y, y e x são perpendiculares. Então, traduzindo, eu vou ter aqui dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Quando um objeto é lançado obliquamente, a velocidade inicial dele pode ser quebrada em duas componentes. Uma componente vertical, que fará o objeto subir, e lembre-se, a subida é retardada. E uma componente horizontal, que fará o objeto ir para frente. Só que ir para frente é um movimento uniforme. A gravidade, meus caros, a gravidade só atua na vertical. A gravidade não atua na horizontal. Né? Então, aí é a ideia.
quando você tem um lançamento oblíquo, a velocidade inicial ela é decomposta, quebrada em duas componentes. A componente x, que vai determinar um movimento horizontal. Horizontal é um movimento retilíneo uniforme. Beleza? E nós vamos ter a componente y, que tem a ver com o movimento vertical. Vertical é aquele movimento feito ao sabor da gravidade. Por isso, lembre-se, quem sobe faz um movimento retardado. E quem cai, quem desce, faz um movimento acelerado. Considerando, tá, meus caros, que nós não temos aqui a resistência do ar. Beleza? Bom, e aí, como é que você sai dessa? A dica está aqui, ó. Note. O que você vai fazer? Você vai ter que analisar os movimentos separadamente. Você calcula primeiro o movimento vertical para achar o tempo de subida, né? Achar a altura máxima. Depois você vai calcular o movimento horizontal para achar o quanto esse objeto foi para frente. São dois movimentos independentes, mas simultâneos. Beleza? Vamos ilustrar isso aqui, ó. Ilustrar com um exemplo. Olha que bacaninha. Tá lá um canhãozinho, ó, canhão. Pessoal, o canhão atirou a lua? Não. Não atirou a lua, atirou uma bala. Mas ficou engraçado. Essa foto aqui, achei essa foto bonitinha, uma foto legal. Ó, o canhão faz assim, ó. Disparo. Beleza? Aí a bala vai subir. Depois ela vai descer. Ok? Então o canhão faz um disparo, né? A bala sobe retardadamente, para de subir, depois ela cai e a queda é acelerada. Beleza? Bom, e daí? Bora lá. Com números, hein? Considere que um canhão dispara uma bala sobre um ângulo de 30 graus com o solo, desprezando-se a resistência do ar e considerando que nesse lugar, né, o g vale 10 metros por segundo quadrado e aqui a velocidade inicial, ó, 200 metros por segundo, cosseno de 30, 0,9, seno de 30, meio. Então, os dados estão aqui no enunciado. Aí vem as perguntas, né? Calcule. Letra A. As componentes da velocidade inicial, V0x e V0y. Se você quiser, para o texto aqui, né, o vídeo, e resolva sozinho. Pronto. Aí agora, vamos resolver juntos. Como é que você faz para achar as componentes? Moleza. Ó. A velocidade inicial ela vai ser quebrada nas componentes x e y. V0x, lembre-se, hein? Se você está com dificuldade aqui, para um pouquinho, lembre-se, naquele vídeo de vetores, nós temos lá, tá, essa matéria explanada, decomposição vetorial. Né? Lá naquele vídeo a gente viu que a componente x é igual ao vetor inicial vezes o cosseno do ângulo. Por quê? Veja, nesse enunciado, o texto diz que a bala faz um ângulo de 30 graus com o solo, né? Com o chão. Então, beleza. V0x, então, é V0 vezes cosseno. V0, tá ali, ó, enunciado, bonitinho. V0 vale 200. Cosseno de 30, 0,9. 200 vezes 0,9. Deu quanto, professor? 180 metros por segundo. Agora, o componente y. Como é que você vai fazer? V0y é igual a V0 vezes o seno. Seno de 30. Aí, ó. V0 é 200, né? Seno de 30 é meio, então fica 200 vezes meio, ou seja, 100. 100 metros por segundo. Então você calculou as componentes vertical e horizontal. Perceba, essas componentes, elas não são iguais não, hein? Elas têm valores diferentes. Beleza? Só uma curiosidade. Somente quando o ângulo é de 45 graus, né, aí sim que as componentes ficam iguais. Tirando esse valor, né, é normal, tá? Se as componentes x e y serem diferentes. Beleza. Voltando. Pergunta B. Quanto tempo essa bala de canhão gasta subindo, né? A subida é retardada, mas gasta quanto tempo? Para você achar esse lance de subida, você vai ter que lembrar de lançamento vertical. Né? Lembre-se, a subida é retardada. Lembra lá? A subida? Fica assim, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais ou menos gt. Como a subida é retardada, eu uso menos. Então fica v final na subida igual a v inicial de subida menos gt. Aí, ó. Beleza? Aqui no texto, tudo bonitinho. Ó. Vy igual a v0y menos gt. Detalhe importante, hein? Aqui, ó, rebelde. No topo do movimento, a velocidade y é zero.
porque o objeto tem que parar de subir. É assim, ó, a bala é disparada, ela sobe, 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 chega num ápice, para de subir, depois ela cai, 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 cai. Beleza. Isso quer dizer que a velocidade vertical no topo do movimento é zero. Quando chegar no topo do movimento, ele para de subir para depois começar a descer. É lógico, né, professor? Então, qual a velocidade no final da subida? A velocidade y, Vy lá no topo. Tem que ser quanto? Isso, zero. Então, ó, lá no topo fica assim, ó, lá no topo, hein? Você vem cá, ó, Vy, professor, Vy é zero, V0y, né, velocidade inicial, y está aqui, ó, 100, gravidade é 10. Então fica assim, ó, 0 é igual a 100 menos 10t. Faça as continhas na boa, 10t é igual a 100, ou seja, 10 segundos. Essa bala de canhão gastaria 10 segundos para subir. Mas você sabe, se ela gastou 10 para subir, vai gastar mais 10 segundos para descer. O tempo de subida é igual ao tempo de queda. Beleza? Então, no total, 20 segundos. Só uma curiosidade. A altura máxima alcançada. Você vai usar a expressão, beleza, lá de queda livre, né, subida livre. Fica assim, ó, D igual a V0 vezes T menos GT ao quadrado sobre 2. Só que aqui, na direção Y, tá, você tem que decompor para pensar separadamente. Qual que é a distância que ela vai subir? Eu não sei. Qual que é a velocidade inicial de subida, hein? Ó, V0y, de subida. V0y era 100. Tempo de subida. Tempo de subida, você calculou aqui, ó, 10 segundos. Então fica 100 vezes 10, menos, por que esse menos? Lembre-se, a subida é retardada. Gravidade, aqui, ó, o G vale 10. Tempo, 10, só que ao quadrado, sobre 2. Né? 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 10 é 1000, metade de 1000 é 500. Então fica 1000 menos 500, resposta 500 metros. Essa bala de canhão, nesse exemplo, sobe um valor de 500 metros. E a última pergunta possível é o alcance horizontal. Qual o alcance horizontal desse disparo, desse tiro? Na horizontal, eu tenho um MRU. MRU é distância igual a velocidade vezes tempo. Mas qual velocidade eu vou usar? Veja, você decompõe para usar separado. A velocidade para ir para frente é V0x. V0x vale 180 metros por segundo. Então fica V0x vezes o tempo. Mas aqui tem um detalhe. Durante quanto tempo a bala vai para frente? Ó, ela fica 10 segundos subindo. Sim ou não? Sim, né, professor? Depois, mais 10 segundos descendo. Mas o tempo todo, ou subindo ou descendo, essa bala estava indo para frente. Ó. Beleza. Ela ficou 10 segundos subindo, indo para frente, mais 10 segundos descendo, mais indo para frente do mesmo jeito. Então ela ficou 20 segundos indo para frente. Ó. 10 mais 10. Então, a velocidade x é 180 e o tempo vai ser 20. 180 vezes 20. Quanto que é 180 vezes 20, professor? 3.600 metros. Essa bala de canhão, então, nesse exemplo, vai subir 500 metros de altura e vai atingir um alvo que está a 3.600 metros de distância. Esse é o famoso, né, lançamento oblíquo. Aí, ó. Então, a dica, velocidade inicial, você vai decompor essa velocidade nas direções y e x, x e y, e vai pensar ou na direção x, movimento horizontal, ou na direção y, movimento vertical, ok? Mas lembre-se, os movimentos são simultâneos. O tempo que a bala gasta para subir, ela vai ir para frente. O tempo que a bala gasta para descer, ela também continua indo para frente. Beleza? Então, durante aqueles 20 segundos, subindo ou depois caindo, a bala ficou indo para frente, em busca do alvo. É um probleminha legal, sofisticado. Recomendo que você faça de novo. Para o vídeo aqui e tenta resolver sozinho. É legal, vale a pena. E aí, meus caros, esses lances de lançamento oblíquo, eles podem ser usados em várias situações. Ali a gente fez um exemplo de um canhão tirando uma bala, mas pode ser um esporte que é muito mais legal. Então imagina uma pessoa arremessando uma bola de basquete, fazendo um saque de vôlei, né? Um saque, um lance, um chute, né? Uma bola de futebol sendo lançada. Esses objetos, eles voam pelo céu, né? Fazendo um lançamento oblíquo, né? Esse movimento complexo que a gente estudou agora, né? E a combinação do movimento vertical em um MRUV
junto com o movimento horizontal, que é o MRU, a simultaneidade desses dois movimentos faz uma trajetória bonita, a trajetória chamada de parabólica. A trajetória aqui é uma parábola. Então, quando uma pessoa arremessa uma bola de basquete, né, arremessa lá na direção ao cesto, a bola voa fazendo uma trajetória parabólica. Beleza? Aí, ó, coisa linda, né? Então, a parábola vem da combinação de dois movimentos. Quais são eles? O MRU horizontal combinado com o MRUV vertical. A combinação, a simultaneidade desses movimentos faz a trajetória ficar, né, uma parábola. Parábola é uma figura muito bonita, né? Ok? Bom, vamos seguir então. Aceleração centrípeta. Papo sério, professor. O que é isso? Bom, meus caros, a gente sabe que a aceleração significa mudança da velocidade de um objeto. Mas quando eu uso o termo, né, o adjetivo centrípeta, eu me refiro a uma espécie diferente, uma espécie nova de aceleração. A aceleração centrípeta, ela acontece quando a direção do vetor velocidade se altera ao longo do tempo. Beleza? Então, a aceleração centrípeta tem a ver com a mudança na direção, tá? Da velocidade do objeto ao longo do tempo. Então, quando o objeto muda a sua direção, a direção da sua velocidade, né, eu tenho a aceleração centrípeta. Traduzindo, a aceleração centrípeta acontece quando você tem uma trajetória que é o quê? Que é uma curva, tá? Então, em qualquer movimento curvilíneo, nós vamos ter aceleração centrípeta. Ela gera as curvas, né? Então, curva é um negócio importante para a gente. Bom, mas tem fórmula para isso? Vamos lá. Vamos falar de fórmula em breve, mas a ideia é a seguinte, né? Essa aceleração, ela vai ter uma configuração, um desenho importante. Nós temos, enquanto o objeto faz uma curva, ele tem uma velocidade. E existirá uma aceleração que é perpendicular a essa velocidade. É um desenho até bonitinho. Ó que desenho legal. Então, nesse desenho aqui, ó, o que você está vendo é o seguinte. Você está vendo aqui, né, de vermelho, os vetores velocidade, um objeto fazendo aquela curva, andando em curva, e perpendicularmente à velocidade, você tem a tal aceleração centrípeta. É um vetor, uma aceleração, mas que aponta para o centro da curva. A aceleração centrípeta aponta para o centro da curva, né? Esse nome centrípeta vem dessa peculiaridade. Beleza? Aqui, ó, o vetor velocidade e o vetor aceleração, eles fazem 90 graus entre si. Por isso que a gente pode usar movimentos compostos aqui, ó. São dois vetores perpendiculares entre si. Então, a velocidade, né, de vermelho aqui também ganha o nome de velocidade tangencial, né? Velocidade tangencial, porque se por acaso, imagina isso aqui, ó, esse pacotinho que está girando, girando, girando. Se a pessoa solta esse pacotinho, ele sai pela tangente. Então, uma vez em movimento curvilíneo, se o objeto for solto, ele sai para onde aponta a sua velocidade. Ó. Ele sai pela tangente. Ó. Se eu soltar ele aqui, ele sai pela tangente. Soltei ele aqui, ó, sai pela tangente. Se eu soltar aqui, sai pela tangente. Então, se o objeto for solto, ele sai pela tangente. Mas se ele não for solto, ele continua o giro. E a aceleração centrípeta aponta para o centro. Ok? Bom, perceba o seguinte, então, ó, como a gente falou anteriormente, os vetores AC, aceleração centrípeta, e velocidade, eles são perpendiculares. Graças a isso, movimentos compostos. E essa ideia vai dar agora margem a um probleminha famoso, chama-se MCU, Movimento Circular Uniforme. O que é o MCU? O MCU é um movimento com trajetória circular, na qual o objeto ele mantém a velocidade dele constante em módulo. O valor numérico da velocidade não muda não, mas ele vai mudar a direção da velocidade a cada instante. Tá? Então imagine assim, ó, se você quiser um exemplo bem legal, imagine um relógio de ponteiros. No relógio de ponteiros, né, os ponteirinhos fazem MCU, fazem movimento circular uniforme.
ok? Por quê? A velocidade dos ponteirinhos, a pontinha, imagina a ponta, o narizinho do ponteiro. O narizinho do ponteiro, a velocidade vai ser constante, né? Mas a direção muda a cada instante. Então, MCU é um problema muito importante na física. Só que para entender legal, nós precisamos fazer algumas definições. Vou definir algumas palavras importantes. A primeira delas é período. Quando o objeto faz o MCU, ele tem um período. Período, meus caros, é o tempo que o objeto gasta para completar uma volta. Então, período significa tempo para completar um giro, um círculo, né? Uma volta inteira. Quem tem período vai ter também frequência. Frequência é uma das personagens mais importantes da física, ela é famosíssima. A frequência mede o ritmo das voltas. A frequência, meus caros, equivale ao número de voltas que o objeto completa ao longo do tempo. Beleza? Então, frequência tem a ver com ritmo, ritmo das voltas. Período e frequência vão ser sempre inversos, tá? O período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Quando você tem um, é só inverter que você acha o outro. Sempre, tá? De propósito, eles são sempre inversos. Uma outra definição importante aqui chama-se velocidade linear ou tangencial. Eu acho linear mais bonito. A velocidade linear, ela mede a rapidez com que um objeto percorre a circunferência, né? Então, velocidade linear mede a rapidez com que o objeto percorre a circunferência. Velocidade é distância sobre tempo. Só que quando você anda em círculo, a distância percorrida chama-se comprimento da circunferência. Lembra disso? Matemática legal demais, né? Então, fez um giro inteiro, essa distância é 2πr. É o comprimento da circunferência, 2πr. E o tempo que se gasta para fazer a volta inteira, esse tempo foi chamado de período. Ó, essa é a fórmula. Velocidade linear é igual a 2πr, comprimento da circunferência, né? Circunferência, sobre t. T aqui é período. 2πr sobre t. A fórmula da velocidade linear. Um outro personagem importante aqui é a velocidade angular. A velocidade angular mede a rapidez com que o objeto anda em círculos, né? Perdão, mas aqui eu não vou medir circunferência não, já foi. Eu vou medir, né, o tempo que ele gasta para completar um giro inteiro, em termos de ângulos. Né? Lembre-se, uma volta inteira vale 360 graus. Então, a velocidade angular mede a rapidez para percorrer ângulos. Né? Ângulos. A fórmula é a velha conhecida nossa. Velocidade é distância sobre tempo. Só que em termos de ângulo, para dar um giro inteiro, o ângulo vale 360 graus. E o tempo é período. Então, a fórmula é essa aqui, ó, 360 graus sobre t. Ou, se você gostar de matemática, né, quem gosta, também pode falar assim, ó, 2π radianos, né? 360 graus é a mesma coisa que 2π radianos. 2π sobre período. 2π radianos é o jeito chique, bacana, hein? Fashion da matemática. Mas, se você quiser, também pode falar graus. 360 graus sobre período ou 2π radianos sobre período. Beleza? E, por fim, a personagem que fecha isso tudo é a aceleração centrípeta. Nós já falamos dela, né? A aceleração centrípeta provoca as curvas. Ela muda a direção do vetor velocidade ao longo do tempo. E a fórmula da aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Né? V2, v ao quadrado, sobre o raio do círculo. Beleza? Bom, falamos demais. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, exemplo, para ilustrar. Exemplo, hein? Considere que nós temos aqui, ó, um carrinho com pneu. O pneu está lá girando, bacana, né? Um pneu de raio 0,30 metros, ou seja, 30 centímetros. O raio do pneu, 0,30 metro. E ele realiza um MCU, né, dando 40 voltas em 5 segundos. Esse pneu dá 40 voltas, 1, 2, 3, 4, 40 voltas em 5 segundos. Para ficar mais fácil, faz de conta que o π vale 3. Gente, o π é o mais famoso dos irracionais matemáticos. Mas só aqui, tá? Só entre nós, ó, em off. Faz de conta que ele vale 3. Então me diga rapidinho. Quanto vale a frequência desse problema? Ó, já respondi aqui, né? Não deu nem tempo para você fazer antes de mim. Pô, foi mal, galera. Frequência. Frequência é a mesma coisa que o número de voltas na unidade de tempo. Então, o texto falou que o pneu
dá 40 voltas em 5 segundos. 40 voltas em 5 segundos é a mesma coisa que dá 8 voltas em 1 segundo. 8 voltas em 1 segundo. Meus caros, essa é a frequência. A frequência aqui, no caso, é 8 voltas por segundo. E voltas por segundo é batizada como um nome legal. A unidade de frequência é o Hertz. Aqui, ó, Hz. Você fala assim, ó, Hertz, né? Hertz. Então a frequência aqui foi de 8 Hertz. Legal? Bacana, né? Hertz. É o nome próprio, né? Nome alemão, Hertz. Bom, a próxima pergunta é, qual o período? Se você quiser, para o vídeo, calcula antes de mim. Calcule o período aí, ó. Período. Bom, agora que você já calculou, vamos lá. O período, eu te falo quanto que é. O período é o inverso da frequência. Ora, se a frequência foi 8, o período vai ser 1 sobre 8. Beleza? 1/8 de quê? Período é tempo. Tempo é dado em segundos. Então, se a frequência foi 8 Hz, o período vai ser 1 sobre 8 segundos. 1/8 de segundos. Beleza? Então, dada a frequência, você inverte, você acha o período. Dado o período, você inverte, você acha a frequência. Sempre assim, tá? Eles são inversos um do outro. A próxima pergunta vai ser qual a velocidade linear desse treco. Se você quiser, para tudo e faz aí, ó. Beleza. Velocidade linear. Então, vamos fazer juntos? Fórmula famosa 2πr sobre t. 2 vezes π, π é igual a 3 nesse exercício. R é o raio, 0,30, e período é 1/8 de segundo. Então fica 2 vezes 3 é 0,30 sobre 1/8. Faça as continhas com calma e você vai achar 14,4. 14,4 metros por segundo. Bacana, né? Velocidade angular. Velocidade angular, a fórmula é 2π radianos sobre período. 2π radianos, ou se você quiser, está da mesma 360 graus sobre período. Mesma coisa. Então, daria quanto em radiano? 2π é 2 vezes 3, né? Considera que o π vale 3, sobre 1/8. 6 sobre 1/8, aí você mantém o 6 e multiplica pelo inverso do 1/8. O inverso de 1/8 é 8. 6 vezes 8, 48 radianos por segundo. Se você quiser fazer em graus, também pode. Ó. Mesma coisa, 360 graus sobre 1/8. Faça as contas, você vai achar quanto? Bom, 360 graus, aí se dividir por 1/8, é a mesma coisa que multiplicar por 8. Então dá 2.880 graus por segundo. Professor, não entendi. O que são 2.880 graus? Eu explico, rebelde. 2.880 graus equivale a 8 voltas por segundo. Né? Se uma volta é 360 graus, 2 voltas dá 720. Né? Ok? Né? E por aí vai. Né? Se você somar mais uma volta, mais uma, você vai achar, depois de 8 voltas, 2.880 graus por segundo. Fechou? A última pergunta é aceleração centrípeta. Calculei, se você quiser. Aí, agora vamos responder juntos. A aceleração centrípeta vai ser v ao quadrado sobre o raio. A velocidade deu 14,4 ao quadrado. O raio, 0,3 metro. Fez a continha lá, você achou quanto? 691,2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera? É isso aí, ó, MCU. Beleza, né? Ó, giro lindo do pneu. Bom, moçada, e para terminar esse vídeo, tá ficando um pouquinho longo, né, mas tá terminando já, o último dos movimentos compostos. Esse aqui é sofisticadíssimo, hein? Você não encontra em qualquer lugar por aí, né? Isso aqui é quase uma exclusividade sua. Nossa, aqui, ó, alunos estão nesse canal, olha que bonito, hein? MCU-V, movimento circular uniformemente variado. Galera, imagine o seguinte, ó, alguém ligou a hélice, por exemplo, de um avião. Aí a hélice estava paradinha, você ligou a hélice, né, o piloto ligou a hélice, ela começa um giro devagarzinho, vai aumentando o giro, aumentando, ok? Se você quiser pensar, pense no ventilador também, pode, ó. Na sua casa aí, ó, pega um ventilador. Isso, pegou? Se você ligar o ventilador, você vai ver que ele começa devagarzinho e vai acelerando o giro, acelerando, aumentando a velocidade. Esse é um movimento circular, mas ele está acelerando, ele está mudando o ritmo da velocidade. Ele é uniformemente variado. É uma espécie de MRU-V, só que na trajetória circular. Beleza? Bom, aí nesse caso,
nós vamos ter que fazer uma adaptação. Beleza? Como um objeto que está girando fica cada vez mais rápido, né, você não pode usar o conceito de MCU. Não dá para usar MCU quando você liga, por exemplo, as pás do seu ventilador, ou quando você desliga. Quando você desliga, ele está lá girando, ele vai ficando devagar, 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 devagar. Não dá para usar MCU. MCU implica em velocidade, né, linear constante. No MCUV, a velocidade linear está ou aumentando ou diminuindo. Então, você vai ter que inventar uma moda aí, ó. Vamos ter que pensar num outro jeito de responder isso. Bacana? Bom, o que a gente usa aqui nesse caso, né, é a ideia, né, emprestada. Vamos pegar emprestado lá do MRUV. Vamos pegar os truques do MRUV para a gente sair dessa. Tá? Então lá, um aviãozinho liga a hélice. E aí, como é que você sai dessa? Então vamos brincar de geometria. Você gosta? Eu também gosto. Bacana. Vamos lá, aqui está um desenho. Aqui, um desenho. Então imagina lá, o treco está girando. Ele começou um giro devagarzinho e vai ficar cada vez mais rápido. Então aqui, ó, nós temos aqui uma circunferência. Esse aqui é um objeto, prisão barbante. Ele está girando. Nesse momento aqui, ó, ele tem uma certa abertura angular. Vou chamar isso aqui de φ0. φ0 é o ângulo inicial que ele tem aqui, ó, φ0. Daqui a pouquinho esse objeto vai estar aqui, ó. Beleza? Andando mais depressa, hein? Aí esse ângulo aqui, ó, vou chamar de ângulo φ. Gente, φ tá uma letra grega, linda, né? Φ. Letra bonita, né? Assim, ó, φ. Uma letra bonita, φ. Então, φ0 é o ângulo inicial. E φ, peladinha assim, mais nada, é o ângulo final. Então, vamos pensar a geometria dessa coisa. Ok? Nesse nosso esquema, vamos lá. Observe o seguinte, hein? φ0 significa ângulo inicial. O ângulo, tá, gente? É tomado sempre, nesse caso aqui nosso, ó, em relação à horizontal. Em relação à horizontal, aqui, ó. O ângulo em relação à horizontal. φ0, φ, ângulo final. Beleza? O que mais, professor? ΔΦ. O que é ΔΦ? ΔΦ significa variação do ângulo. A distância, entre aspas, distância angular. Beleza? ΔΦ é a diferença entre o ângulo final e o ângulo inicial. Tá? Bom, nesse caso, quando o objeto, né, que a gente está estudando aqui, ó, né, ele estiver andando nesse ciclo aqui, ele vai percorrer uma distância. Essa distância é a distância angular. Né, a gente chamou de ΔΦ. Só que ele faz esse ΔΦ num certo tempo. Então, quando o objeto anda curvilineamente, né, ele faz esse giro num certo tempo. Nós podemos fazer o seguinte, ó, pegar o ângulo ΔΦ e dividir pelo tempo. Se você fizer isso, ângulo sobre tempo, você vai achar a tal da velocidade angular, né, que é o ômega. Né? Ômega é essa letra aqui, ó, essa letra ômega que a gente tinha usado antes no MCU, vamos usar aqui de novo, ó, ômega minúsculo, né? Velocidade angular. O que é o ômega? ΔΦ sobre ΔT. ΔΦ é essa diferença aqui de ângulo, né? Ó, diferença de ângulo sobre o tempo. Beleza? Bom, se lá no MCU nós tínhamos que a velocidade angular é constante, MCU, a velocidade angular é constante. No MCUV, a velocidade angular ela tem que mudar, mas mudar gradativamente. Então, aqui no MCUV, a velocidade angular ela vai mudando suavemente. Ela vai ter uma aceleração angular. Então, aqui nós vamos usar a letra grega, outra letra grega, hein? Mas essa aqui é famosinha. Alfa. O alfa aqui, ó, significa aceleração angular. O que é aceleração? Variação da velocidade sobre o tempo. Só que aqui a aceleração angular vai ser a variação da velocidade angular sobre o tempo. Bom, vamos fazer aqui umas correlações rapidinhas. Ó. Existe uma correlação, okay, entre as grandezas do MRUV e do MCUV. Lá no MRUV, nós tínhamos grandezas lineares. Ó, posição, distância percorrida, velocidade linear, aceleração linear. Né? Aqui nós vamos, no movimento circular uniforme, nós vamos usar grandezas angulares. Ó, aqui eu tenho um ângulo. Então, ao invés de falar distância, eu falo ângulo. Beleza? Né? Aqui, ó. Posição é x. Ângulo é φ. Distância percorrida é d. Aqui eu falo de ângulo percorrido. ΔΦ. É dado em graus, tá? Um radiano. Velocidade linear, a gente usava v. Aqui eu tenho velocidade angular, que é dada em graus por segundo, ou radianos por segundo.
A aceleração careta, né, a aceleração linear, a gente falava em metros por segundo ao quadrado. Aqui eu vou falar de aceleração angular, ou seja, graus por segundo ao quadrado, ou radianos, tá? Por segundo ao quadrado. Então existe uma correlação entre as grandezas lineares e as angulares. Beleza? Elas são como se fossem, né, irmãs. E isso nos leva a terminar nossa aula. As fórmulas famosas. Lá no MRU-V, você tinha isso aqui, ó, V igual a V0 mais AT. D igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2AD. Famosa Torricelli. Vamos fazer uma adaptação aqui para as grandezas angulares no MCUV. No MCUV, eu vou usar as mesmas fórmulas. As três fórmulas são iguaizinhas. Quem sabe um, sabe outro. Só que com uma roupa nova, nós vamos fazer adaptações. Ao invés de falar de V igual a V0 mais AT, eu vou falar de ômega. Olha que legal. Ômega final é igual a ômega 0 mais alfa T. Então, no lugar de V, nós pusemos ômega. No lugar do V0, ômega 0. No lugar do A, alfa. Mesma coisa aqui para D, ó, distância. Distância lá no MRUV. Aqui nós vamos usar distância angular, delta φ. V0, ômega 0. Ó, tempo é tempo mesmo. Mas, ao invés de A, vamos usar alfa. Alfa T ao quadrado sobre 2. Beleza? Né? É assim, ó, na cara de pau mesmo, na cara de pau. Né? O que você sabe de MRUV, você vai usar para MCUV. Falta Torricelli. Você consegue adivinhar a última fórmula? Fica assim, ó. Ômega final ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 alfa delta φ. Quer ver? Ó, aí, ó. Viu? Ômega final ao quadrado, ômega 0 ao quadrado, 2 alfa delta φ. Então, as três fórmulas são iguaizinhas. Beleza? Aqui para terminar nossa aula, né? A aula ficou longa, mas vamos lá. Para terminar, galera, moralzinha aqui, ó. Terminar com um exemplo. Considere que um helicóptero tenha uma de suas pás executando um MCUV. MCUV com os seguintes valores, ó. Φ0, 10 graus. Ômega 0, 15 graus por segundo. O alfa, 5 graus por segundo ao quadrado. Beleza? Calcule, por gentileza, letra A, o ângulo que essa pá vai ocupar depois de 4 segundos, ou seja, o ângulo final. Né? O ângulo final. Como é que você calcula isso? Ó, formulazinha. Delta φ, olha que bacaninha, hein? Delta φ é igual a ômega 0t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Então, para fazer antes de mim, para o vídeo, faz sozinho. Delta φ, faz aí, ó. Ok? Vamos fazer juntos. 15 vezes tempo 4 mais alfa. Alfa é quanto? 5 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Só substituir. Ó, que legalzinho. Aí, ó. Beleza? Delta φ vai dar 100 graus. Se o delta φ é 100 graus, ele começou, segundo o problema, ó, nos 10 graus. Vai sofrer uma variação, uma distância angular de 100 graus. Então, ele vai parar em quanto? A pergunta foi essa, hein? Qual vai ser o ângulo final? Então, o ângulo final, depois de 10 segundos, vai ser 10 mais 110. Oh, desculpe, 10 mais 100. 10 mais 100 dá 110 graus. Então, você calculou o delta φ e acha o φ final. 10 mais 100. Calcule a velocidade angular dessa pá depois de 4 segundos. V final é igual a V0 mais AT. Lembra disso? Só que aqui eu vou usar assim, ó, ômega 0, perdão, ômega final, né, é igual a ômega 0 mais alfa T. Aí, ó. Ômega final, ômega inicial mais alfa T. Faz a conta antes de mim. Fez aí? Então vai dar quanto? Ômega 0, 15, alfa 5 vezes 4. 15 mais 20, 35 graus por segundo. Beleza? Então, quem sabe MRU-V, sabe MCU-V. Só que poucos alunos, hein? Poucos estudiosos, poucas estudiosas vão estar ligados em MCU-V. Você é um deles, hein? Olha que bacana. Show demais, né, galera? Moçada, então chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado se você ficou até aqui, se você, né, teve paciência de seguir o vídeo até aqui, um vídeo longo, mas estamos aí, movimentos compostos. Muito obrigado,
né? Beleza, se você puder, né, acompanhem sempre, né, as postagens do canal, no Física de Todos. Vamos tentar sempre colocar vídeos legais para você acompanhar lá, né? Postar também exercícios, estamos junto, né? Se quiser, assine não, aqui assinar nada. Acione lá o sininho das notificações e estamos juntos, beleza? Galera, no mais, é isso aí, obrigado, fui!